Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast Viva ao Máximo. Eu sou o Natan Madeira. Eu sou a Amanda Portugal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito, mas muito interessante, que é sobre mindset. A gente vai falar muito baseado no livro Mindset, a Psicologia do Futuro, da Carol Dweck. Acho que é assim que fala, né, Amanda? A gente Dweck. acha que sim. O ChatGPT me falou que era Dweck. E a gente vai falar sobre mindset crescimento e mindset fixo. Quero começar aí com uma frase. Sua saúde começa na sua mente. Adote um novo mindset e viva melhor. O que você acha dessa frase aí, Amanda? Olha, esse livro a gente já leu, né, tem um tempo, e ele é muito impactante. Eu já cruzei com ele em vários caminhos aí profissionais, e é um livro que eu tô sempre recomendando, e vale essa leitura recorrente, né, você tá sempre lendo, porque é incrível. E aí agora trazer ele pra saúde, porque eu nunca tinha linkado tanto, né, ele com a saúde. É surpreendente, assim, é impressionante, e eu acho que é a ferramenta que pode estar faltando para você como chave de autoconhecimento, para você entender assim, caramba, se reconhecer e falar, ok, a partir desse conhecimento, como que eu posso melhorar, como eu posso evoluir, que é o título desse podcast, né? O Mindset para você evoluir, não só na saúde, mas em todas as esferas da sua vida. Então é um tema muito, muito interessante. Fica com a gente até o final, que vai valer muito a pena. Boa. Basicamente o livro, assim, não tem nada a ver com esse episódio, mas tem um livro que é O Poder do Hábito, que eu também gosto muito, que ele é um livro extremamente grande, só que o conceito ele é super pequeno. E esse daqui é pouco parecido com esse. Você tem um conceito pequeno, basicamente ela fala de mindset fixo e mindset de crescimento. Lá no Poder do Hábito, ele fala do gatilho, da recompensa, da ação. Então, são livros que o que nos vão trazer é a certeza de que essa pesquisa é válida. Porque eles têm vários e vários e vários estudos mostrando isso. E cada vez mais a gente sabe dessa questão do poder da mente. Então, para a gente começar, vamos entender o que é o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquelas pessoas que acreditam que a inteligência, o talento, as habilidades, elas são inatas. Ou seja, ou eu nasci com aquilo ou eu não tenho. Simples assim. Já as pessoas de mindset de crescimento são aquelas que entendem que tudo é aprendível, né? Eu consigo aprender uma nova habilidade. O que você consegue trazer pra gente aí sobre esses conceitos? Então, fazendo assim um resumo muito resumido, né, da Carol Dweck, que é essa psicóloga incrível, pra gente entender esse mind de mente e set de configuração, ou seja, é a forma como a sua mente está configurada para crescer, enfrentar desafios e estar sempre aprendendo coisas novas. E quando você está fixado, que é o que ela quer dizer, né, de mindset fixo, é aquela pessoa que ela tem muita resistência com o crescimento. Ela já tem uma ideia pré-concebida e ela tem muitas crenças limitantes que bloqueiam ela, que limitam ela a aprender coisas novas. E quando a Carol desenvolveu esse livro, ela é professora de Stanford e ela fez uma pesquisa que começou inicialmente com crianças, depois ela levou isso para outras esferas, para estudar atletas, empresários, mas tudo começou com crianças. E o que ela propôs? Ela propôs um desafio que, eu não lembro se era um quebra-cabeça, mas era um desafio que para resolver levaria ali em média 40 minutos. E ela dá metade do tempo para 2 grupos ali de crianças. E ela começa a observar os comportamentos diferentes para lidar com para resolver. Então, quem tinha esse mindset fixo eram as crianças que, ao se deparar com a dificuldade, porque era um desafio difícil e que não teria resolução naquele tempo. Quando elas começam a ver que não vai dar tempo, elas já automaticamente desistiam e depois, ao serem perguntadas pela Carol por quê, elas diziam que era muito chato, de que elas já sabiam que não ia dar tempo. Então, para elas era muito tranquilo de, não vou lidar com isso daqui. Diferente, as crianças do mindset de crescimento eram aquelas que iam até o final, não estavam se importando com o tempo, elas queriam se desafiar. E que quando ela ia perguntar para elas, né, sobre o desafio, elas ficavam empolgadas, pediam, tipo, tia, como que minha mãe pode comprar, né, esse quebra-cabeça para eu poder terminar em casa? Porque eu não consegui porque eu estava aprendendo. Então, assim, a mentalidade, a forma de encarar esse desafio
Era muito diferente, e é a partir daí que ela desenvolve a sua tese para todas as esferas da saúde. E é muito legal a gente olhar para a gente nesse sentido, porque a gente tem um predomínio de um mindset. Então, uma pessoa ela tem predominantemente mais um mindset de crescimento e a outra mais um mindset fixo. Só que ao longo da vida e das esferas que a gente vive, social, de trabalho, de relacionamento, de saúde, a gente pode ter mais um ou outro. Então, é legal a gente saber disso pra gente se autovigiar. Porque a gente sabe que, assim, o mindset de crescimento, ele é aquele que ele evolui mais rápido. O fixo fica fixo, né? Ele fica preso. Então, você entender isso, e aí quando você vê, poxa, nesse determinado campo da minha vida, pô, vacilei, tô sendo fixa aqui. Você já liga sua antena, seu alerta, pra você tentar dar a volta e contornar aquela situação. Então, é muito legal você ter esse poder de conhecimento pra você saber como levar para sua vida. É muito comum quando a gente entende o conceito do mindset fixo, do mindset de crescimento, que a gente fala logo assim, eu sou mindset de crescimento, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me desenvolvi nisso, eu me desenvolvi naquilo. Só que, quando a gente vai olhar na raiz, o fixo ele é o grande, assim, que tá com a gente. Porque é até fixo, é físico, né? Uhum. O nosso cérebro, ele não quer gastar energia. Então, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu sou ruim em matemática. Daqui a pouco você que está ouvindo aí pode ser essa pessoa que, desde o colégio, entendeu que não sabia matemática ou que era ruim de matemática e, de tanto repetir isso, você realmente não ficou bom em matemática. Porque esse é o mindset fixo, é aquele que justifica que, não, eu não sou bom, então eu não vou fazer. E para o mindset fixo também, a falha é um sinal ali, o erro é um sinal de fracasso. Então, se eu não sou bom em alguma coisa, eu não vou nem tentar fazer, porque se eu for ruim, vão me julgar e não a minha habilidade. Sim. Que é essa que é a grande diferença do... Você deu o exemplo das crianças, né? Aquelas crianças que não estavam nem aí se elas iam ser aprovadas ou não jogando. Sim. Que elas queriam se testar e tudo mais. Então, a nossa busca, ela tem que ser por entender em qual área, como a Amanda falou, em qual área a gente tem essa predominância do eu não sou bom nisso, então por isso que eu não faço. Sim. E isso pode ser de várias coisas. Eu não sou bom na cozinha, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom jogando alguma coisa, eu não sou bom em algum esporte. E a gente vai minando e, no caso, não evoluindo na nossa vida por causa disso, né? Sim. E é interessante que, assim, a gente vê que o mindset fixo, ele tá muito preso no nosso orgulho e na nossa vaidade, porque ele tá muito atrelado a esse medo do julgamento. Então, é aquela pessoa que ela tá sempre olhando para o externo. Além dela querer economizar energia, como a Nathan bem falou, ela tá muito preocupada com o externo. Então, com o que vão achar dela, se ela fracassar, se não der certo. Ela nem quer tentar porque ela não quer nem ter que passar por esse tipo de validação ou não. Enquanto o mindset de crescimento, o olhar é muito interno. É muito sobre, cara, eu comigo mesma, eu vencendo a mim mesma, eu não me comparando. Eu tava ouvindo um professor falando sobre mindset, ele deu um exemplo tão legal, que o Nathan, acho que daqui a pouco ele vai trazer o exemplo aí do Michael Jordan, mas ele estava falando exatamente sobre quando você... Vou dar um exemplo. Eu, né, 1,5 m, gente. 1,5 m, não sei, eu não tenho habilidades desenvolvidas com esportes de bola, então eu nunca me empenhei tanto em desenvolver essa habilidade. Se eu for jogar basquete, muito dificilmente eu vou chegar no nível, muito dificilmente não, acho que eu diria quase impossível eu chegar no nível do Jordan, que, né, joga há muitos anos de forma profissional, que tem quanto de altura? 2 metros? Ele é muito alto, né? 1,98. Então, assim, até o físico, as habilidades, elas são muito, muito distintas. Só que, se eu tiver um mindset fixo, eu sou aquela que vou falar assim, nunca vou chegar lá, não vou nem tentar. Porque já tem muitas discrepâncias entre nós. Se eu quiser usar o mindset de crescimento, eu vou olhar e comparar não com Jordan, comigo. Olha, eu não jogo nada de basquete, mas se eu começar hoje, daqui 1 ano eu vou estar jogando, ok, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Então a comparação, ela é sempre individual com quem eu era, ou seja, com aquela habilidade que eu não tinha nada, e quanto eu tô conseguindo conquistar comparada comigo mesma, e não com
a pessoa que é o profissional referência naquilo, porque essa é uma comparação totalmente injusta. Então, quando a gente fala de habilidade inata ou não, toda habilidade é desenvolvida. Só que quando você vai comparar esse progresso para poder validar o resultado daquilo, você tem que comparar com você, porque é você que está executando, com o seu início, e não com outra pessoa. Tem um outro livro que eu li há pouco tempo, mas deve ter um ano que eu li, que é o Outliers, que é sobre a teoria das 10.000 horas. Não sei se você já... eu cheguei a te contar, né? Que ele mostra que, assim, as pessoas que são brilhantes, elas passaram muito tempo, e eles têm lá um cálculo que seriam as 10.000 horas fazendo alguma coisa. Sim. Então, assim, a gente não pode falar que a gente não é bom se a gente não passou 10.000 horas fazendo. Exatamente. E a verdade é que todos esses grandes astros, né, você está falando do Jordan, mas todos os esportistas, geralmente eles focam em um esporte e eles vão lá desde sempre fazendo até a hora que eles ficam bons. Um músico fica lá desde criança tocando até a hora que ele é bom. E aí entra nessa questão do podemos desenvolver. Sim. Eu posso falar por mim, né? Eu, quando eu era mais novo, criança, né? Eu queria aprender a desenhar. E aí eu tinha duas opções. Eu podia ficar desenhando de qualquer jeito, né? Como a maioria das crianças fazem. Ou eu podia entrar numa escola de desenho. E eu entrei numa escola de desenho. E eu lembro que, assim... eu tinha depois uma pasta com os desenhos. Naturalmente, meus desenhos de quando comecei, eles eram infinitamente piores do que quando eu estava já há algum tempo desenhando, né? Eu fui lá, comecei a desenhar em preto e branco, depois colorido, e depois pintura e tudo mais. E aí eu parei, né? Eu parei de desenhar, já deve ter o quê? Uns 20 anos que eu parei de desenhar, que eu era... de criança para adolescente, quando chegou na adolescente os interesses foram outros, eu parei. E se eu pegar hoje para desenhar, eu vou desenhar muito mal. Porque eu parei uma habilidade, eu parei esse treino. Então, isso mostra, né, que da mesma forma que a gente aprende, a gente também vai desaprender. Né? Ontem eu levei a Olivia, né, nossa filha, na natação, e assim, ela já está nadando sozinha. Né? Ela tem 4 anos, ela fez natação quando era bem bebê, depois fez mais um tempo, agora ela já está há mais um tempo fazendo. Ela adora a água, né? E ela quer muito nadar. Dá pra ver que nesse ponto ela tem um mindset de crescimento. Sim. Porque ela quer muito aprender a nadar e ela já tá nadando sozinha, já tá na aula de que eu não preciso mais entrar na água com ela. Só que, se ela não aceitasse nem entrar na piscina, ela ia aprender a nadar quando? Então a gente também querer fazer alguma coisa. E isso serve para todas as áreas da vida. A gente está dando exemplos aqui, mas isso serve para todas as áreas da vida, né? E quando a gente fala de educação de filhos, isso é muito interessante também, porque... primeiro, como eu disse, primeiro o autoconhecimento. Primeiro você aqui se identificar qual é a sua predominância. Você está mais no padrão do mindset fixo ou mais no do crescimento? Ah, entendeu. Ok, é habilidade que você desenvolve. Agora é autovigilância e você se esforçar para ir para o mindset de crescimento na maior parte do tempo da sua vida. Mas quando a gente fala dos nossos filhos, a gente tem que ter esse cuidado de estimular o mindset de crescimento deles. Porque eles são extremamente destemidos, né? As crianças, elas têm isso. Você vê que a criança, quantas vezes ela cai até ela aprender a andar. Então, ela naturalmente, ela parece que já vem ali com uma mente mais aberta para esse mindset de crescimento. Mas é óbvio que ela vai ter medos, que ela vai ter crenças que ela escuta de outros adultos, de outras crianças que vão influenciar ali nela. Só que os cuidadores de referência, né, pensando aí nos pais, são aqueles que devem estimular a todo tempo esse mindset de crescimento. A gente foi num aniversário da minha sobrinha na semana passada e assim que a gente chegou na festa, tinha aqueles brinquedos, né, aqueles que ficam lá no alto, que sobe, passa por um monte de coisa e depois escorrega, e era um brinquedo realmente muito grande. E quando a gente chegou, eu olhei e falei, caramba, a Olivia nunca foi num brinquedo tão grande desse, que ficava lá bem no alto, no segundo andar. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, minha filha, você quer ir? Primeiro momento, não, mamãe, não quero. Perguntei umas 3 vezes, não, mamãe, não quero. Quando foi chegando pro final da festa, acho que de tanto ela encarar o brinquedo e dela ali, né, ela falou, mamãe, eu vou. Eu falei, muito bem, vai. E aí ela foi, e aí ela subiu, quando chegou no meio do brinquedo, ela
empacou, começou a chorar, porque o escorrega era muito alto. E aí ela começou a chorar, e aí minha sobrinha teve que ir lá retirá-la do brinquedo. E aí quando ela desceu, eu falei, o que aconteceu? E ela falou, eu fiquei com muito medo. E eu falei, cara, mas que maneiro, você foi, né? Porque você tava com medo antes de nem querer ir. Você se venceu e você foi. E você chegou até a metade. E tá tudo bem, no próximo eu tenho certeza que você vai conseguir descer. Então, foi ali, não foi intencional, mas é porque a gente tem muito essa linguagem aqui em casa, de sempre estar olhando dessa forma do mindset de crescimento, e foi empoderá-la de entender que tá tudo bem ter medo, porque todo mundo tem, que ela não conseguiu ainda, esse poder do ainda, a Carol fala muito disso, então você não sabe ainda, você não consegue ainda. Se você programar a sua mente para colocar essa palavrinha todas as vezes que você não conseguir fazer alguma coisa, você abre um caminhão de possibilidades, então você não consegue ainda. É tudo uma questão de tempo. E fazer ela entender isso, de que tudo bem que ela não conseguiu acolher ali, entre aspas, aquele fracasso, aquela dor, mas entender que ela vai ter outras oportunidades, que ela deve continuar tentando e se enfrentar quando ela se sentir pronta, e que ela não conseguiu ainda, mas é tudo uma questão de tempo. Lá no livro traz a parte do mindset de crescimento, né? E enquanto o mindset fixo, ele olha para a possibilidade do fracasso e não faz, porque é isso que o fixo faz, ele olha ali e eu tenho chance de fracassar naquilo, então eu não vou fazer, porque se eu fracassar é sinal de que eu sou um fracassado, e não que eu não tenho, né, aquela habilidade, eu não construí aquilo. O de crescimento já é o contrário, ele vê o fracasso como uma oportunidade de crescimento. Exatamente. Né? Então ele vê lá que, eu não consegui fazer isso, beleza, vamos olhar quais são as possibilidades para eu conseguir fazer. E isso é muito interessante, porque em algumas, né, e cada um de nós, isso daqui quando a gente for falar é bem interessante, mas cada um de nós tem uma área da vida que o mindset é de crescimento muito aflorado. Sim. A minha, eu consigo olhar muito bem que foi o trabalho. Assim, eu sempre fui... Eu também, profissional. A sua também foi profissional, né? Eu sempre fui muito mindset fixo na saúde, tô melhorando agora, mas eu não aceitava nada, né? Não comia nada, não gostava dessa ideia, agora tô melhorando, mas no trabalho sempre foi. E eu lembro que para isso acontecer, eu por exemplo, eu trabalhei desde muito cedo, né? Desde os 13 anos eu já trabalhava, mas quando eu estava num trabalho que era muito envolvido meritocracia, era interessante, porque eu olhava para o lado, para os meus pares, para pessoas iguais a mim, e elas se esquivavam de algo que fosse difícil. Uhum. Enquanto eu olhava para aquilo e falava, cara, se eu conseguir fazer isso daqui, eu vou ganhar uma promoção. Sim. E eu vou melhorar. Resumo, eu fiquei 5 anos trabalhando numa empresa e eu recebi 4 promoções, ou seja, 4 aumentos de salário e culminando com a maior promoção da empresa, que era virar gerente de uma regional, né, de uma filial e tudo mais. E quando eu virei isso, o que eu virei? Eu virei chefe de muitas pessoas que tinham entrado bem antes de mim na empresa. Sim. E isso que eu tô falando para você é para você entender que quando você aceita que aquele fracasso ou aquele potencial fracasso é uma oportunidade de melhora, você não vai ter medo de fazer. E eu não tô falando que eu acertei em tudo. Claro que não. Errei pra caramba. Só que como a diretoria, né, o dono da empresa, ele via essa vontade de ir além, essa vontade de querer, eu lembro que isso marcava muito, porque eu sempre era escalado para fazer a coisa mais difícil, por causa dessa questão do querer mais. Então, quando a gente tem esse mindset de crescimento em qualquer área da nossa vida, naturalmente, eu entendo, né, e é uma interpretação minha, naturalmente as coisas vão dar certo, porque você vai estar naquela tentativa e erro, mas sem parar de tentar, né? Vão dar certo. Pra mim, eu já ouso dizer aí que é uma certeza, porque é uma questão até de matemática, estatística. Se você não para, se você continua tentando,
né? Você aumenta as suas chances. Então, realmente, uma hora vai dar certo. E isso que você falou do trabalho, eu me lembro que uma das primeiras coisas que você começou a fazer de diferente foi a roupa, né? Foi. Você passou a se vestir, todo mundo se vestia de forma casual, e ele passou a se vestir social igual o chefe, igual o dono, né? E aí foi muito zoado. A técnica do espelho. Foi muito zoado no início, porque ele era o único que ia de calça social, camisa social, sapato, e era porque ele já teve essa visão, né? E desde o início ele já começou a se comportar como aquele que chegaria lá. E o mindset de crescimento faz isso. Ele tem uma questão um pouco visionária e ele não para. Ele não desiste. Então ele vai estar o tempo todo ali tentando e já vislumbrando o momento, né, que aquilo ali vai acontecer. Então é muito interessante, e eu também, assim como você, meu mindset de crescimento ele é bem aflorado na parte de estudos e na parte profissional. Muito, e na parte da saúde era bem menos, né? Agora tá sendo já, assim, foi uma grande mudança pra mim, mas se alguém me dissesse alguns anos atrás que eu estaria sem consumir açúcar, sem consumir um monte de coisa que eu gosto e que era, né, comfort food, socialmente aceito, presente em todos os... Eu ia falar, jamais, não vou. E hoje eu tenho uma visão completamente diferente, por entender a importância, por entender o desafio, por gostar de encarar o desafio, né? A gente se meteu no desafio aí não só do detox alimentar, mas do exercício 30 dias sem falhar, que é um desafio. Ele gera um desconforto, mas ao mesmo tempo é animador, assim, traz uma coisa do, poxa, e se eu conseguir? Né? Não tem essa coisa, e se der errado, mas falar, cara, mas e se der certo? É trabalhar com esse outro lado, então isso é muito interessante. Tudo gira em torno do esforço, né? Quando a gente vai olhar, as pessoas de mindset fixo, elas entendem que se eu tenho que me esforçar, é porque eu não tenho essa habilidade, então eu não devo fazer. E as pessoas de mindset de crescimento, eles têm a ideia de que se eu me esforçar, eu vou conseguir. Olha como que é diferente, né? Então, igual a questão da saúde, que a gente pode falar agora. Eu sempre tive né? Você que está me vendo no vídeo não está me vendo inteiro, mas se já tiver visto uma foto minha, eu sempre fui magro. Uhum. Então, é natural, e isso socialmente, né, que a pessoa que é magra, ela pode comer o que ela quiser, ela não precisa se preocupar muito com a saúde e tudo mais, e isso é uma grande mentira. Uhum. Né? A gente sabe aí, a Amanda, então, pegando vários casos de pessoas pré-diabéticas, né, no consultório que são magras. Então, isso já caiu por terra, porque não é assim. E só que eu tinha esse pensamento fixo de que isso sim, posso comer o quanto quiser que eu não vou engordar, nunca tive barriga. Tem aquela frase, né? Magro de ruim. Magro de ruim e tal, metabolismo acelerado, qualquer coisa que queiram falar. E isso virava uma grande cortina para eu comer o que eu quisesse, não me preocupar tanto. Eu sempre tive um paladar de não querer comer verdura, legume, nada disso. Sempre foi assim e isso sempre foi dando certo. E aí o tempo foi passando, né? A idade foi chegando, eu comecei a ter barriguinha, né? Aí comecei a ter barriguinha, comecei a ter cansaço, comecei a ter uma memória não tão boa. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. E aí a Amanda já, né, estudando isso e tudo mais, ficou muito claro que eu tinha que mudar essa minha visão, porque eu continuava magro, as coisas que foram acontecendo, como muita coisa na nossa vida, né, não foi assim, acordei hoje e agora, não. Vai de pouquinho em pouquinho. Quando vai de pouquinho em pouquinho, nós como seres humanos, nós somos extremamente adaptados, né, tem até o hedonismo explica muito isso. E aí, você vai se adaptando. Então eu ia me adaptando com a barriguinha, com a flacidez, com o cansaço. E aí, cara, tu tem que dar um basta nisso pra você falar, não, peraí, eu posso. E aí entra o esforço, porque não existe pílula mágica, né? Sim. E é impressionante como a gente se acostuma com coisa ruim, né? Do mesmo jeito que a gente se acostuma com coisa boa... A gente se acostuma com as duas coisas. Tanto que é aquilo do... Você tem um sonho lá de comprar o carro dos seus sonhos. Tu comprou o carro, depois de um mês ele não é mais nada pra você. Isso é do ser humano mesmo, né? E a mesma coisa é isso, a barriguinha, o cansaço, né? O que mais a gente vê, pelo menos eu vejo nas interações, né? Quando
no Instagram, quando eu faço aula, quando eu apresento sobre inflamação, é das pessoas que convivem com milhares de sintomas, e aí quando eu trago a informação é que ela fala, nossa, mas eu achei que isso era normal. A mulher acha que é normal ter TPM exacerbada, que é normal ter cólica, que ela não consegue levantar e treinar, que quando ela fica menstruada a vida dela acaba, ela acha que isso é normal. E aí você fala, gente, não, né? É aprender a entender que esses desconfortos, eles não são normais e que eles deveriam servir de propulsão para te tirar dali. Só que a gente, talvez por uma mentalidade fixa, acho que é tudo muito difícil, então deixa eu ficar aqui mesmo, né? Eu vou abafando esses desconfortos e eu nem consigo vislumbrar que existe um mundo além disso, né? O exemplo que você dá do óculos, eu me acostumo a enxergar mal, e aí eu acho que tá tudo bem, mas aí é diferente quando eu coloco um óculos e falo, era isso aqui que eu tinha, que eu tava perdendo. Então o mindset de crescimento, ele te possibilita isso. Encontrar caminhos, resultados que você sequer ousou imaginar. Você estava tão acostumado, preso nesse seu mindset fixo. O mindset fixo, eu falo assim, a melhor expressão para definir ele é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, é essa. Se você é essa pessoa, cara, tomara que a partir desse podcast aqui você comece a rever e entender que, poxa, isso não é legal, isso não é maneiro pra você, não é pra gente, não é para as pessoas à sua volta também um pouco, mas principalmente pra você, porque você tá perdendo muito, você tá perdendo enxergar o mundo com essa lente desembaçada, de encontrar todo o teu potencial. Quando a gente vai olhar para isso também, tem a parte do sucesso alheio, né? É muito comum, né? A pessoa que ou ela ficou muito sarada, muito forte, e logo a primeira coisa que você fala é, também usando anabolizante, ou né, o suco, tá tomando suco. Por quê? Porque as pessoas que têm o mindset fixo, elas não conseguem olhar o sucesso do outro sem inveja. Sim. E muitas vezes é o tal da inveja branca, né? Aquela, não é inveja, que é um comentário negativo. Mas pra ela, sempre aquela frase, mas pra ela é fácil, por causa de X, Y, genética. Porque tem dinheiro, as pessoas adoram colocar dinheiro no meio. Eu não vou mentir que com dinheiro a gente consegue mais facilidade, né? Você consegue ter uma vida ali mais organizada. Não vou dizer que isso não é verdade. Só que dizer que só o dinheiro resolve tudo? Quantas pessoas que a gente vê aí que são milionários, bilionários, são infelizes, deprimidos, cheios de problema de saúde. Então, dinheiro não resolve tudo. Então, quando você vê que a pessoa começa a colocar desculpismo, né? Eu não consigo, por mérito meu, e aí eu vou minar o outro baseado na minha lente, né? E aí cada um tem a sua lente contaminada, que um vai apontar que é o dinheiro, o outro que é a facilidade, o outro que é a família, o outro que é o marido que banca, o outro que é a genética, sempre tem. E aí, conforme a sua lente, você contamina. Isso é totalmente fixo, né? E por outro lado, quando você olha para as pessoas e você se inspira, isso já mostra um começo do mindset de crescimento. Porque tem muita gente que se inspira, mas não faz. Ou seja, eu tô num começo do mindset de crescimento. Eu vou me inspirar, nossa, fulano ali conseguiu tal coisa, ou emagreceu tantos quilos. Eu também consigo, tenho certeza que eu consigo. Ela, tô me inspirando nela, só que você não dá o passo, né? Quantas vezes a Amanda mesmo já vê isso, já me falou, acho seus conteúdos muito legais, você é muito boa, só que a pessoa não faz nada proposto no programa, né? A pessoa, ela admira, ela vê, ela realmente não tem a inveja, mas ela não consegue dar o passo de se desafiar, porque a verdade é que, assim, agora mesmo, né? A Amanda comentou aí, a gente entrou em 2 desafios, um desafio de detox de leite, açúcar e glúten, leite contando tudo, todos os lácteos, derivados, e 30 dias de exercício. É confortável? Não é confortável pedir um iFood, comer um doce, né, de tarde, pedir uma besteira no final de semana. E principalmente num dia que não foi tão legal. Sim. Porque quando você tá num dia legal, numa rotina boa, é tranquilo. Mas assim, não foi confortável, por exemplo. Eu fui a 2 festas de aniversário nesse período do detox. E não foi confortável. Não foi tranquilo. Tinha lá um monte de coisa que eu gostava de comer, né? Eu gosto muito de comer bolo de aniversário. E eu não podia. Mas por quê? Porque eu estava
estou ainda, né, nesse detox, em busca de algo de crescimento. Qual que é o crescimento? O crescimento da minha performance. Eu quero dormir melhor, eu jogo bola, né, eu quero jogar bola melhor, não sentir dores, eu quero fazer assim, por mim. E ali uma recompensa imediata. Comer um doce ali, né, dispara ali uma dopamina imediata, eu tenho ali uma satisfação, só que assim, não me acrescenta em nada para o eu do futuro. Sim. E como agora, para mim está muito claro o quanto essa saúde ela é importante, eu resolvi, falei, não, tudo bem, eu não vou consumir. Então, por mais que não tenha sido confortável, me mostrou, e cada vez que eu consigo, cada dia que a gente se prova, a gente fica mais forte, né? Sim, nossa, a mensagem, né, que o nosso cérebro recebe disso, ela é incrível e que se aplica, isso vira ferramenta para você aplicar em qualquer área da tua vida, porque você ensina o teu cérebro que você é capaz de enfrentar esse desafio, que ele não vai morrer. Né? Ele é plástico, então ele se adapta e ele cresce, ele faz novas sinapses a partir disso. Então isso é muito valioso. E é interessante porque o mindset fixo, desafios, ele evita. Ele nem quer, ele nem começa. Ou quando começa, ele enfrenta o obstáculo, ele desiste. Logo no início, que é diferente desse mindset de crescimento. Então o desafio, eu aceito, eu encaro. E o obstáculo, eu persevero. Eu continuo, tá difícil? Tá. Não é mentir, falar, ai, tá facinho. Não, não tá. Só que, qual vai ser minha recompensa se eu chegar lá? O nosso objetivo, né, falando por mim e pelo Natan, tá sendo, cara, eu quero viver, eu quero sentir essa pele, né, esse corpo dessa pessoa de alta performance. Eu quero ver o que o meu corpo é capaz de fazer quando ele atingir essa alta performance. Porque a gente nunca esteve em alta performance. A gente conseguiu viver saudável, entre aspas, ali, né, aos trancos e barrancos, mas alta performance na saúde a gente nunca teve. Então, a nossa busca constante, e você vê, eu tô nesse processo há 1 ano, você vê, é uma coisa demorada. Ela é uma construção, porque eu vim de uma base muito diferente. Então, ter que me reconstruir, me desapegar dessas ideias velhas, das minhas crenças limitantes, vencer meus próprios obstáculos, ensinar pra mim mesma que você consegue... Cara, é um processo que eu tô aí há mais de 1 ano. Tá muito mais de 1 ano, Amanda. Mas eu digo assim, de forma mais intensa. De forma intensa, há 1 ano. E que eu ainda tô ali. Eu sei que eu ainda posso muito mais. Eu quero enxergar muito mais. Então, querer experienciar isso. E isso motiva, porque gera uma animação. Acho que a animação vem dessa, do cara. Porque a cada coisa, pequeno ajuste que a gente faz, a gente sente, é quase que imediato. Você sente você tem uma resposta do seu corpo. Não é ali igual o docinho da dopamina, que é imediato, demora um pouco mais, mas você tem. Só que ela é sutil. E aí você tem que ter olhos de ver, para você ir entendendo, porque senão isso desmotiva e faz a pessoa querer desistir. Porque ela não consegue perceber, né, essa grande diferença que só ela, para saber exatamente como ela estava lá no início. Mas eu queria que a gente falasse, eu trouxe aqui, ó, os principais comportamentos de um mindset fixo em relação à saúde, para a gente trazer alguns pontos e conversar. Então, o primeiro comportamento aí de quem tem esse mindset fixo à saúde evita desafio e esforço físico mental. É aquela pessoa que ela já fala assim, eu nunca vou conseguir. Dieta? Nunca vou conseguir. Correr 5 quilômetros? Nunca vou conseguir. Então ela nem tenta. E se você quiser mudar, se você se reconheceu nisso, o que você vai fazer agora? Tentar. Só tentar. O que você tem a perder? Não conseguir? Aí você lembra, tá tudo bem. Tenta de novo, de novo, de novo, de novo, até uma hora que você vai conseguir. Então, evitar desafios, você nem querer tentar, te prova que você está predominando nesse mindset fixo. É legal que a gente pode, né, usar, olha que interessante, né, hackear o nosso mindset. Se você tem um mindset fixo, você tem medo do fracasso. Então, se você fracassar e tudo mais... O que você pode fazer? Você pode aceitar um desafio, porque quando você aceita um desafio, você não vai querer fracassar. Você não vai querer mostrar que você está errado. Porque ao aceitar é o primeiro passo. E aí você pode fazer um compromisso público.
Porque isso força mais ainda você a fazer. Porque às vezes, por exemplo, hoje eu fui ao mercado e é comum, assim, era comum, eu ia no mercado, comprava as coisas que deveria e comprava uma besteirinha, um chocolate, um biscoito e tal. E aí hoje eu fui no mercado e eu falei, aí é natural, porque é um hábito. Então bateu essa, vou comprar um negocinho pra mim. Só que aí voltou logo na cabeça assim, cara, eu tenho um compromisso com a Amanda, compromisso com, né, falamos aí pra audiência que a gente tá fazendo isso. Falei, pô, tem a minha busca, várias coisas vieram, eu falei, opa, não quero. Aí eu falei, cara, vou olhar se tem alguma coisa que seja essa besteirinha, mas que não tenha glúten, leite e açúcar. E eu não encontrei. E aí, por não encontrar, eu fui no mercado pequeno, né, gente? Mercados maiores vai ter isso, tá? Por não encontrar, eu falei assim, então não vou levar nada, eu saí. E quando eu saí do mercado, eu saí com a sensação de dever cumprido. De vitória, né? É uma vitória. Porque assim, foi mais uma batalha que eu passei. Porque é fácil você não querer comer coisas erradas quando você tá saciado, no seu ambiente tradicional sem e tá tudo mais. Por exemplo, a gente já, né, a gente tem lá no primeiro podcast nosso do Força de Vontade, a gente falou sobre o ambiente. A nossa casa hoje, ela é um ambiente saudável em relação à alimentação, porque eu não vou abrir o armário e me deparar com biscoito recheado, com chocolate, com doce, com nada disso. Então, se eu tô em casa, eu consigo. Agora, na rua, a gente só se depara com isso, né? Sim. Por isso que eu falei, eu fui no mercado procurar e lá tem prateleiras e prateleiras de chocolate, de biscoito, de doce, só que não tinha nenhum que cumpria os pré-requisitos do detox. Então, é natural que a gente vai estar sempre exposto àquilo que pode nos fazer cair mesmo. Só que toda vez que a gente vence, vai ficando mais fácil. Sim. Vai ficando mais fácil. Que é essa mensagem que você reforça pro teu cérebro, de que você é capaz, de que você consegue, de que ele dá conta, né? Então, é muito importante realmente ressignificar isso, né? Porque o homem velho, os hábitos velhos, eles vêm com força e eles sempre vêm, os gatilhos, eles têm isso. Eles são ancorados em momentos em que você construiu aquele hábito. Então, tem ali no livro ele fala disso, eu não me lembro agora o termo. Não, mas não é gatilho. Recompensa. Que quando você ancora um hábito no outro. Eu esqueci, mas tudo bem. Mas é gatilho, sim. Não, mas era outra coisa que eu ia falar, mas não tem problema. Que é você faz por exemplo, você acaba de almoçar e esse é um gatilho para você fumar um cigarro. Sim, então, mas é que tem um outro nome que ele traz no Poder do Hábito, que é exatamente isso. E aí o seu cérebro, ele fica moldado. Então, assim, mesmo que passe 1 semana, 2 semanas, né? Você fazia toda noite você ia assistir um Netflix e pedir um hambúrguer. O seu cérebro vai te pedir isso. Porque ele tá acostumado. Então, você vencer é ensinar pro teu cérebro um novo caminho. Por isso a importância de você se vencer. Primeiro de você mostrar, porque assim, a gente é muito fraco. Sim. A gente se perde, a gente se trai o tempo todo. A gente começa um novo desafio, ancorado num porquê, querendo ter determinado resultado, e aí no primeiro vento que passa, você já abandonou aquela ideia. Então a gente é muito fraco com a gente. E aí você conseguir mostrar pro teu cérebro um outro caminho é um sinal de força, porque ele tá... Só que é um caminho difícil. Pensa que é uma mata fechada. Ele tá abrindo, então requer muita energia para ele ir lá, abrir de facada aquele novo caminho, aquela nova mata. Só que uma vez que ele abriu, todas as vezes que você tiver com aquele gatilho de novo, ele vai te trazer para esse caminho que você abriu. Então vale a pena o esforço. Será que é loop que você queria falar? Também não. Não, mas então, tudo bem. Vai ficar sem. Mas uma coisa que essa questão dos hábitos, né? E lá no programa, né? No programa Viva ao Máximo, são quantos hábitos que tem mapeados lá? São mais de 25. Mais de 25 hábitos. E aí, quando a gente vai olhar para isso, a gente fala assim, nossa, mas é muita coisa. Vão ter aqueles mindset fixos que vão olhar e falar, é impossível adquirir 25 novos hábitos em 30 dias. E outros vão falar, nossa, que legal que eu posso mudar tanto. E o que é a vantagem do hábito? A vantagem do hábito é que você consegue, ao mesmo tempo, fazer algo saudável que não vai cansar seu cérebro, né? Porque esse que é o poder do hábito, é você criar rotinas que vão facilitar que você não canse seu cérebro. E isso é muito também com você moldar ali o seu ambiente e
tá o tempo todo vigilante sobre qual que é o seu tipo de mindset, né? Conhecer-te a ti mesmo. Você tem que se conhecer. Porque, como a gente falou, quando a gente está falando aqui, pode parecer que a gente é só mindset de crescimento. E não é. Não. A gente tem muito mindset fixo ainda. Eu posso falar por mim, essa questão da saúde é muito novo. É muito novo para mim mesmo. Assim, enquanto a Amanda está há anos olhando para isso, eu estou sempre olhando de lado. Não, legal, mas esse, assim, tem o quê? 3 meses? Provavelmente 3, 4 meses que eu falei assim, cara, eu preciso olhar para isso. O que foi que aconteceu comigo para eu querer olhar para isso? Primeiro foi uma queda de performance. Eu sempre fui uma pessoa de muita performance, assim, dificilmente cansado, tudo isso. Então, comecei a ficar mais insatisfeito com o meu corpo. Uma série de coisas que eu falei assim, cara, eu preciso dar um basta. Só que qual que é o problema? Eu consegui olhar para isso com mais facilidade porque eu tenho a Amanda do meu lado. Agora, se eu tô nessa situação e a Amanda tá na mesma, é um levando o outro pro buraco. Porque a verdade é que o casal, a gente aqui, eu lembro do... Nossa, como eu lembro disso. O iFood foi uma das piores coisas da nossa vida, né? Foi, pior que foi. Por quê? Porque a gente começou a ter um ritual de sexta, sábado e domingo de iFood, lembra? Na pandemia, a gente não podia sair de casa e aí tentava se manter de segunda a quinta de boa. Muitas vezes a gente pedia durante a semana e aí tinha uma desculpinha de que não, a gente vai tirar um do final de semana, lembra disso? Que era tipo assim, não, a gente tem que pedir. Por quê? Cara, pensa, olha que maravilha que é o iFood. Eu, no meu celular, sentado no meu sofá, eu escolho um catálogo de coisas gostosas que eu não vou precisar levantar para preparar, que eu não vou precisar sair para comprar nada e chega na minha casa prontinho. Cara, é maravilhoso. Claro que é maravilhoso. Só que, qual que é o preço? Porque o preço em reais a gente consegue ver lá no aplicativo. Mas e o preço na nossa saúde, né? O preço na nossa longevidade, o preço que é não declarado ali nessa oportunidade enorme que é o iFood. E aí o segundo ponto que eu queria falar, que é esse comportamento do mindset fixo na saúde, é justamente esse foco de resultado imediato. As pessoas que têm esse mindset mais presente, eu assim, vejo bastante isso no consultório, vejo bastante no programa quando chegam, é aquela pessoa que ela quer fazer, só que ela quer que o resultado venha para ontem. Se ela tá fazendo uma semana de detox e ela não emagreceu 10 quilos ali, aí ela já fala, isso aqui não tá funcionando pra mim, essa dieta não funciona pra mim, esse exercício, nossa, como que eu passo 20, 30 anos sem me exercitar e aí com um mês de musculação eu não tô que nem a Graciane Barbosa? Gente, isso é de uma imaturidade tão grande que a gente precisa dar risada de nós mesmos e falar assim, gente, que isso? Porque o corpo da musa fitness, né, da Graciane Barbosa, a gente viu, o Natan que me trouxe essa informação que eu nem sabia, a mulher não tem exceção. Ela não come hambúrguer nunca, não é? Ela nunca comeu. Nunca comeu. Então, assim, claro que eu tô dando um exemplo extremo, tá? Não precisa ir, mas é porque é pra ficar lúdico pra gente. Ela não isso se daí permite. Que você tá falando, só não é nem pra ficar lúdico, é pra ficar... a gente conseguir entender quando a gente for fazer comparação. Sim. Porque se eu quero aquele corpo, eu tenho que pagar o preço. Pagar o preço daquele corpo, exatamente. Né? Então exatamente não vai isso. ser um mês de musculação, 30 dias apenas só ali de detox que vai te transformar para alcançar esse resultado. Isso tudo é o começo. Isso já tem muito resultado quando você compara com o teu início. Então é com o teu bastidor. Para de querer se comparar com o palco dos outros. Eu vi uma vez uma entrevista da Luana Piovani falando sobre a Débora Seco, falando que ela um dia dividindo um camarim com a Débora Seco, a Débora Seco tava de biquíni e ela ficou chocada, em choque com o corpo da Débora Seco. Ela falou assim, como? Porque acho que elas têm a mesma idade. Ela falou, como que você consegue ter esse corpo? E aí ela falou assim, cara, eu malho 2 horas por dia, todos os dias, e eu faço dieta. Aí a Luana falou assim, graças a Deus que você me falou isso, porque agora eu parei de me iludir, porque isso que você faz, eu não faço e eu não vou fazer. E é o momento que a ficha dela cai, e aí ela entende, ela fala, ok, é o preço, é quanto custa. Então você entender, tu tá disposto a pagar? Se você não tá disposto a pagar, para com essa criancice, com essa imaturidade de querer o mesmo resultado. Não vai ter o mesmo resultado. Então se compara, o teu mindset de crescimento tem que ser, se compara com você mesma,
pega essa pessoa de inspiração. O que ela faz que você também é capaz de construir com o tempo? Porque ela também levou meses, anos para construir aquilo ali que você está querendo construir em 30 dias, em uma semana. Mas se inspira, ela serve para quebrar, é o que eu chamo de pessoa de referência. Ela vai ser a pessoa que vai te ajudar a quebrar suas crenças limitantes. A tua crença limitante vai dizer que você não consegue, que você não é capaz, que você não tem essa genética, que o teu metabolismo é lento, que você não gosta de comer saudável, que você não sabe fazer dieta, que musculação não é para você. Isso tudo é crença limitante. Aí você pega e como que você começa a quebrar isso? Encontra uma pessoa de referência. Encontra uma pessoa que consegue fazer tudo diferente dessa tua crença aí. Quando você encontra, você obriga teu cérebro a abrir um caminho novo. Porque ele vai ver, ele vai olhar pra isso e vai falar assim, ó, se ela conseguiu, eu também sou capaz. Não quer dizer que você vai chegar exatamente no mesmo resultado do que ela, mas você é capaz de seguir aquele caminho e de ter um resultado tão bom quanto para você. Então, sai, desapega desse foco, né, desse querer esse resultado imediato, porque não é assim que funciona. Tudo tem uma questão de tempo. Quando você planta uma semente, leva um tempo até você conseguir colher o fruto. Aí você tá plantando a semente, olhando para ela ali e falando, ela não cresce, eu quero comer logo essa manga. Pelo amor de Deus, sabe? Olha para a natureza, olha o exemplo que você tem na natureza. Não é assim. Você plantou ali uma semente ali de uma árvore, de uma muda, melhor, de uma mangueira, não vai dar manga ali no mesmo dia. Então para de, desapega dessa crença limitante. Quando você fala isso, ao mesmo tempo é muito difícil, né? É muito difícil a gente tá acostumado cada vez mais. Vou dar um exemplo de imediatismo. Às vezes você está usando a internet e aí, sei lá, o Wi-Fi está um pouco lento e está demorando 3 segundos para carregar. A gente já fica... Ai, que internet horrível. Nossa, eu tem que mudar a internet. Eu tô falando, a carapuça serviu, né? E aí, para vocês terem noção, aqui em casa a gente tem 2 internets, mas a internet celular e nada resolve a vida, porque ela quer... premonição, que a internet seja premonição, que ela consiga descobrir o que ela quer fazer. Mas aí, voltando aqui ao assunto, quando eu olho para isso, eu tenho muito isso. Cara, eu nunca... A Amanda agora que... Enfim, eu vou ver, mas é porque ela conseguiu me convencer da academia, porque eu não gosto. Eu sempre olhei para academia e falei, cara... e não é nem sobre ser bom, porque eu nem sei se tem como ser ruim na academia. Acho que a academia ou você vai ou você não vai. Tem como né? ser. Mas não tem ali, mas o que eu queria falar é que não é algo que envolve uma habilidade. Não, né? Você levantar peso, você vai ter aquela questão de levantar mais ou menos peso, mas não tem uma questão habilidade. E eu nunca gostei. E aí, mas eu sempre me exercitei de alguma maneira, né? Fiz calistenia, fiz natação, fiz várias coisas ao longo do tempo. Só que aí a Amanda falou pra mim assim, cara, a verdade é que pra você viver melhor, você tem que ter músculos, né? Você tem que criar músculo e nada cria músculos tão bem quanto a academia. E ela foi falando isso várias vezes, várias vezes, tanto que mesmo assim eu tava bem e dessa vez eu falei, cara, eu vou entrar. E eu falei com ela, pô, é bem injusto, né? Porque eu vou lá, treino 1h15, tô na academia já há alguns meses e tem uma pequena, assim, eu vejo alguma coisa, uma luz no fim do túnel. Mas é os juros compostos. É você saber que, assim, hoje falta menos do que faltava quando eu comecei para chegar, talvez, no corpo que eu queira. Mas, se eu parar agora, eu nunca vou chegar. Se eu continuar, eu tenho uma chance, né? É o exemplo que eu dou do avião. Eu falo assim, é muito interessante, eu aprendi esse exemplo com a Amanda e Cadu, de CMT, que fala um programa de mentalidade. Quando você entra no avião e ele vai decolar, você tem aquele desconforto inicial para ele sair do chão. Então você treme na cadeira, faz um barulhão, subiu, decolou, você sentiu. Só que enquanto ele tá lá no ar, que ele já atingiu mais de 10 mil pés, você olha para a janela, o que você tá vendo? Nuvem. Você mal vê a nuvem passar. Você não tem essa percepção de muito da nuvem tá andando. Então a sensação que você tem é de que você tá parado. Você tá parado? Não. Daqui a pouco passa um tempo, o piloto fala preparar para o pouso. Ou seja, você chegou no seu destino.
é assim quando a gente está colhendo esses resultados que são mais lentos, que é transformar o teu corpo numa musculação, mudar a tua alimentação, cuidar do teu sono. São coisas que você não consegue metrificar tão claramente. Só que o resultado está acontecendo. E aí, a melhor forma... Por que eu peço para as alunas do Viva ao Máximo fazerem foto de antes e depois? Porque o peso, que é uma medida de balança, ele pode alterar, muitas alteram, quando você está num estágio ali de obesidade, ou seja, você tem muita gordura. Mas para muitas pessoas, esse peso ele acaba sendo irrelevante, porque você perde um pouco de água no início, depois você perde gordura, mas aí você ganha músculo e quando você vai ver... houve uma equivalência, mas a foto do antes e depois ela não mente. E aí aquela pessoa que tá lá uma semana sofrendo, 15 dias sofrendo, né, passando por esse processo de desconforto, ela fala, mas eu não tô conseguindo ainda ver o resultado. E aí ela pega a foto, né, do antes e depois de 30 dias e ela fala, meu Deus... Porque é isso, você tava lá em cima no avião que parecia estar parado. E isso eu tô falando de parte de externa, só que você não consegue nem mensurar a parte interna. As tuas células mais saudáveis, as tuas sinapses acontecendo mais, os teus hormônios entrando em equilíbrio. Isso tudo você vai ver 3, 6 meses, 1 ano depois pelos teus exames. Aí sim você consegue ter uma percepção maior do teu corpo. Então esses resultados, quando a gente fala de saúde, você querer essa coisa imediata, não significa que não está acontecendo. Está acontecendo, o movimento está acontecendo, só que você ainda não percebeu. Quando esse avião pousar, que vai sacudir de novo, aí você vai falar, caramba, realmente cheguei no meu destino. Então é interessante a gente lembrar desse exemplo para ficar mais claro, mais lúdico para o nosso cérebro. Eu lembrei, né? Eu acho que foi antes da Olivia nascer, acho que talvez foi antes da Olivia nascer que eu comecei a meditar. Acho que foi isso. E aí eu meditava todas as manhãs, assim, todos os dias. Eu tinha um aplicativo que eu mensurava, né, todos os dias lá que eu meditava. E eu lembro que eu passei 200 dias seguidos meditando, né, quase 1 ano. E aí a Olivia nasceu e aí com as questões ali de dormir mal e tudo mais, eu arrumei uma desculpa para parar de meditar. Por quê? Cara, meditar leva 5, 15, 10, 20 minutos. É impossível que num dia de 24 horas você não consiga tirar isso. Só que como você quer a temperatura e a pressão perfeita, você acaba não fazendo. E aí eu lembro que naquela época eu tinha uma inteligência ali emocional, uma tranquilidade muito maior. Tanto que eu lembro que depois disso tive problema de ansiedade, coisas que eu não tinha na época que eu meditava, né? Só que, como eu arrumei uma boa desculpa, que é isso que a gente faz. A gente arruma desculpas na nossa vida. Ah, por que você não treina? Porque eu trabalho muito. Pô, mas você não tem 30 minutos num dia? Ah, não tem. Aí quando você vai ver, a pessoa ficou 5 horas mexendo no celular e assiste 3 horas de Netflix por dia. E aí você fala assim, cara, será que você não consegue fazer uma troca? E até hoje, assim, a meditação é uma coisa que eu quero voltar, porque até hoje eu sempre fui enrolando, aí teve um período que eu voltei a fazer, e depois... E por que a gente para? Por que na minha visão, né, eu parei? Porque o resultado, eu acho que é pior do que esse de avião. Tipo, você é muito mais demorado, porque é um resultado 100% sensorial. Quando eu tô meditando, eu não tô ganhando músculo, eu não tô ficando mais magro, eu não tô ficando nada, assim, é 100% interno, né? E a gente muitas vezes não dá valor. E aí eu tava com uma amiga conversando, e aí ela falou, nossa, comecei a meditar, cara, a melhor coisa da minha vida. Eu falei, olha, tá vendo? Ela conseguiu enxergar de imediato, por mais que ela esteja meditando há um mês e pouco. E eu falei, eu esqueci dessa sensação, tanto que eu acho que eu vou aproveitar esse podcast para fazer compromisso público para meditar, voltar a meditar, né? Aí, ó, o poder do efeito Hawthorne, que é você tá sendo observado, né? Por isso que você falou que é tão importante. Quando a gente se compromete publicamente e a gente posta, a gente, né, tá sempre mostrando, tem esse impacto, porque você tem que prestar conta. Prestar conta é uma coisa boa. Ó, tá aí, então fica aí. Vou prestar conta, vou fazer um compromisso público. Vou voltar a meditar amanhã e vou
uns episódios pra frente eu mostro meu track record, né? Muito a gente bom. faz um combinado aí, daqui a um mês aí, se eu conseguir manter aí. Vou fazer um desafio de meditação. Muito Você bom. também tem que meditar, né? Você Eu também... tenho também, mas calma aí. Ela não quer se comprometer. Não quero me comprometer publicamente, aí eu faço meus compromissos internos aqui comigo. Bom, deixa eu puxar o terceiro ponto desse comportamento do mindset fixo na saúde, que é a culpa externa ou circunstancial pelo problema de saúde. Então é aquela pessoa que ela fala assim, eu não consigo emagrecer não, a minha genética não permite. Ai, como é bom terceirizar os problemas, né? Só que assim, é bom, mas você não tá evoluindo. Então você dizer que teu metabolismo é lento, ou Meus então... pais são obesos. Meus pais são obesos. A gente já falou disso no episódio passado, se você perdeu, assista sobre os 3 cavaleiros do Apocalipse, que fala sobre diferença entre genética e epigenética e como o que é de cunho genético é menos de 5%, que a epigenética que mostra que é a tua contribuição, ela impacta muito mais. Então, isso aqui é uma grande balela que você está contando para você mesmo. Você precisa desapegar disso, porque se você tem sim circunstâncias que te favoreçam a ter mais dificuldade no processo, você vai precisar empenhar mais esforço. É isso. E aí, por saber disso, você já nem quer. Então, o Mindset Fix, ele fala, nem quero ter que fazer mais esforço, né? Essa questão de terceirizar, isso é muito bom, né? Eu vou relembrar, tomara que a carapuça não sirva dessa vez. Não é pra você, tá, Amanda? Eu tô sentindo que ele tá me atacando. Vocês estão vendo, hein? Vocês estão de prova. Eu vou relembrar uma situação no trabalho, né? Numa empresa que eu trabalhava e que quando eu cheguei lá já tinha uma funcionária, tá? E ela, tudo pra ela era culpa de alguém, né? Ou era culpa do cliente, ou era culpa do gerente, ou era culpa... Eu lembro que assim, sempre foi. A gente se deu um pouco bem no início, depois eu logo vi que, cara, se eu ficar aqui muito eu vou acabar absorvendo coisas que eu não quero, né? O que eu não quero. E o que aconteceu? Logo eu virei a culpa também, né? E aí eu lembro que quando eu, assim, tinham promoções na empresa que não eram contadas, né? Mas era uma empresa que as pessoas acabavam sabendo. E eu lembro que quando ela soube, né, que eu comecei a ganhar mais, dela, assim, ficar inconformada, porque na cabeça dela, ela deveria, sendo que, assim, ela não fazia por onde, né? E muitas vezes a gente quer a recompensa sem fazer. Sim. A gente quer a vitória sem o esforço. Porque a gente é aquilo do... Eu não acho nem que isso é mimado, não. Eu acho que não é sobre isso. É sobre não entender que a responsabilidade é individual de cada um. Mas é isso, é terceirizar, né? É achar que, sei lá, e a gente vê, inclusive, né, nessa coisa que ele fala do sucesso alheio, eu invejo. Aí a pessoa começa a dizer que, tá fazendo alguma coisa por fora, né? Tem costas quentes. Puxa saco. Então tira o mérito do teu esforço pra colocar num fator diverso. Agora eu entendi que você falou da carapuça. Se você que tá ouvindo sabe de quem tá falando, tu não bota aqui que vai dar merda. Não faz isso nos comentários. Guarda pra você essa informação, entendeu? Que fofoca é pecado. Isso aí. E ainda dentro dessa questão da culpa, né, de terceirizar, eu falo que tudo meu degringolou do ponto de vista da saúde depois da maternidade. E, gente, eu sou a pessoa que mais defende o quanto é difícil esse processo, tá? Não me entendam errado. Foi muito desafiador pra mim. Mas eu também reconheço como eu estava presa num momento de mindset fixo ali, terceirizando tudo. Ou seja, deixando de fazer a parte que me cabia, porque tava tudo muito difícil, sabe? Então, puerpério era difícil, amamentar era difícil, eu não dormia, era difícil. Então, eu acabava terceirizando tudo ao invés, já que tudo era tão difícil e tinham coisas que eu poderia controlar para ter mais energia, mais saúde, como me alimentar melhor, fazer um exercício físico, eu jogava tudo para esse peso. Então, nesse momento, foi um momento que eu estava muito presa no meu mindset fixo. E a gente reconhecer isso ajuda a gente a evoluir, ajuda a gente a transbordar e a aprender com esses erros. Então, é importante a gente avaliar esses momentos da vida que a gente, cara, derrapei aqui mesmo, foi... E o preço chega muito, né? O da Amanda, assim, foi bem visível,
Inclusive, lá no Instagram, é só tu ir lá no Instagram e ver a foto fixada, do antes e depois, né? Isso. Do antes e depois, que assim, no caso dela, e eu lembro porque ela falou muito isso, cara, gritou na cabeça dela, né? Porque ela tava visualmente conseguindo enxergar que ela tava assim, ela tava indo por um caminho, e aí, claro, visualmente, depois os exames mostraram também a pré-diabetes, então assim, ela viu que ela tava indo por esse caminho. E muitas vezes a gente não consegue ver, né? A gente entende que tá tudo bem. Ah, é assim mesmo. E aí, em homens, né? Assim, até uma frase que o pessoal brinca que não deixa de ser uma desculpa, mas quem não tem barriga não tem história. Ah, sim. Né? Que tá tudo certo. Romantizam hoje os problemas de saúde, romantizam a má alimentação, e vocês precisam enxergar isso como uma grande pegadinha, porque senão isso vira ali todo um passar a mão na cabeça, uma condescendência com o teu fracasso. E nunca ninguém julga você por beber uma cervejinha. Agora, se você não bebe, você é julgado. E eu posso falar isso porque, assim, eu não bebo cerveja. E Nathan não bebe a vida toda, né? A vida toda. E, assim, sempre foi motivo de piada. Né? De, não bebe e tal, olha aí. E isso é o quê? É difícil manter. Eu consegui me manter porque, assim, eu não suporto cerveja. Eu não consigo beber mesmo. Então, pra mim, é tranquilo. Mas muita gente não vai conseguir. Então, também hoje, ainda, e é uma pena isso, porque eu espero que chegue a hora que não ser saudável que seja errado, né? Porque a gente vive numa grande inversão, né? Que a gente vive hoje se você é saudável, não é que você é saudável, você é radical. Ou seja, se a gente vai no aniversário e leva a comida, a marmita, porque a gente não quer furar uma dieta, um detox que a gente está fazendo, a gente é radical. E geralmente a gente vai ser julgado de radical daquelas pessoas que estão buscando uma terceirização. Sim. A Amanda só consegue porque ela é radical. Eu não sou radical, por isso que eu tô acima do peso. Não, e é legal, né? Porque assim, a gente vê quando o ambiente vai mudando, né? Na nossa família o ambiente está mudando muito pelo Viva ao Máximo, mas antes, né? Meu irmão, minha cunhada já tinham mudado seus hábitos antes. E foi muito legal nessa festa que a gente foi, porque o Nathan levou a própria marmita. Eu já tinha jantado em casa antes, então eu já fui pronta, já fui pra entrar no jejum. Chegando lá, meu irmão pediu a marmita dele, minha cunhada já tinha jantado, e aí a minha irmã falou assim, quando ela me viu, ela falou assim, todo mundo, vocês já jantaram? Tipo, todo mundo já... Aí ela falou, ai, que bonito, né? Que orgulho, tipo... Então foi legal, porque eu falei assim, poxa, que maneiro, pelo menos na nossa bolha, as pessoas já olham pra isso com admiração. Mesmo quem não consegue fazer, já enxerga que isso cara, esse é o certo, né? Que bacana isso que vocês estão conseguindo. E aí, de uma certa forma, a gente vai motivando, vai contaminando do bem, né? Fazendo essa contaminação boa. Então, pelo menos na nossa bolha, já não tem mais essa inversão, né? Sim, exatamente. E aí, o outro ponto é o medo de fracassar, que é o que a gente falou bastante. Então, a pessoa que tentei seguir um plano de treino antes e falhei. A pessoa, ela tem uma experiência ruim, só que pra ela aquela experiência ruim, ela é mais marcante do que tudo e é suficiente pra ela não tentar novamente. E aqui eu quero dar um parêntese, né? Porque como eu falei, a gente enxerga os nossos pontos fortes de mindset de crescimento em áreas da vida, mas a gente consegue enxergar quando a gente tá errando. Eu tive um vídeo que viralizou no Instagram, que foi um vídeo de um conteúdo muito bom que eu fiz, mas que abriu margem para uma certa polêmica. E quando você viraliza, né? Eu tinha na época 1.000 seguidores nessa conta nova e o vídeo bateu 3,5 milhões de visualizações. Então vocês imaginam a quantidade de mensagem e de hate que eu tomei. E aquilo ali, no início eu tava levando numa boa, parecia que eu tava no mindset de crescimento, mas rapidamente eu fui, né? Porque um dos outros pontos é a resistência ao feedback. Eu comecei a receber tanto feedback ruim, tanta gente me atacando, que aquilo ali foi me cristalizando, me paralisando, eu fui murchando. E eu fiquei com tanta dificuldade que eu levei um tempo sem postar nada. Eu fiquei um tempo assim, sabe, tentando... Sabe quando você toma um caixote? Que você, né, caixote, pra quem é do Rio, é caixote. Pra quem é de outros estados, eu não sei. Você quase se afoga tomando na onda do mar. Eu voltei, assim, à superfície
meio paralisada. E nesse momento eu falei, mindset fixo. Por quê? Eu tô tão apegada com o que as pessoas estão pensando. Primeiro que assim, eu não estava convicta na minha informação. A minha motivação não era boa. A minha informação não estava certa. Então qual é o problema? Qual era o problema? O problema era a interpretação das outras pessoas. Mas aquilo ali foi suficiente para minar a minha energia e para me paralisar. Então, aceitar, estar aberto ao feedback, e inclusive ter essa maturidade, mesmo quando o feedback, porque assim, na internet a gente sabe que os feedbacks, eles são maldosos, o hate, né, é uma pessoa que ela quer te atacar e ponto. Então, é difícil lidar com isso, eu não tô falando que não seja, mas é você tentar fazer tipo assim, ó, esse feedback, ele presta, do tipo, realmente eu poderia ter feito dessa forma, a informação poderia ter isso, ok, eu abraço pra eu poder fazer melhor. Não me presta, isso não é meu, é eu entender que, brother, isso aqui é teu. Isso daí, sabe, leva pra você. É eu não me apegar. Mas significa que isso é fácil de fazer? Não, não é. Mas é importante entender que esse é a mente de uma pessoa que tá trabalhando com essa mentalidade de crescimento. Eu, nesse momento, foi muito difícil pra mim. Eu me peguei sim no mindset fixo e tentei trabalhar pra poder, né, voltar ali. Mas assim, foi um grande sacolete. Foi uma grande prova de como o nosso mindset, ele oscila em vários momentos da nossa vida. E uma coisa, né, e aí eu vou trazer aqui, vou ler a frase, que é um textinho do Michael Jordan para ilustrar um pouco disso daí. Ele diz assim, ó, errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partida, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Meu time perdeu. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. A gente tem a ideia de quem é o sucesso nunca erra. E ele mostra aqui que tem tudo, né? Todos esses erros, só que ele é o maior jogador, né? Um dos maiores, aí tem quem discorde, de todos os tempos. Por quê? Porque quando ele falhava, ele continuava. Então, eu vejo, né? Eu estava até falando isso com a Amanda, que às vezes a gente consegue, vou fazer aqui um detox de 30 dias. Legal. Só que isso não é quando você completa, e agora eu alcancei o sucesso na minha vida, na minha saúde. Não. Por quê? Porque se depois desses 30 dias você voltar para tudo que você era... E é o que a gente acaba vendo muito, infelizmente. Muitas pessoas que elas estão 30 dias, está sendo assim, suado. Só que a mente dela tá onde? A mente dela não tá no resultado que ela vai alcançar no 30 dias. Tá no, quando acabar 30 dias, aí eu posso. Vou polir o dia do lixo. Cara, então por que você fez 30 dias? Então nem faz, assim, porque realmente você tá com a mentalidade toda errada no teu resultado, em alcançar o teu resultado. Você não tá querendo mostrar pra sua mente que você é capaz, buscar mais saúde, deixar o teu corpo responder. Você tá o tempo todo nesse prêmio de que quando acabar eu vou voltar para aquele meu velho hábito. E aí entra nessa questão de você não perseverar. E aí isso é uma mentalidade fixa. Porque você já tá contando com a falha, você já tá contando com a sua desistência. Exatamente. Mas quais pontos tem aí? Eu queria, na verdade, fazer aqui publicamente, né? Publicamente. Isso não tá combinado, gente. Porque, assim, acho que o maior exemplo que eu tenho, que me ajudou no meu profissional, nos meus estudos, a ter esse mindset de crescimento, foi a minha mãe. Olha, eu vou tentar não chorar, porque eu sou chorona, gente, mas vocês nem sabem, mas eu vou... Mas a minha mãe... E sua mãe ouve o podcast, hein? Eu sei, por isso mesmo que eu vou aproveitar esse momento. A minha mãe, ela sempre foi professora de inglês. Ela aprendeu inglês... Na verdade, ela aprendeu a maior parte sozinha, lendo revistas. E depois ela fez cursos de inglês, mas ela não tinha faculdade em letras. E ela era professora de inglês. A gente morava em São Paulo, a gente morava na Coab. E ela era, tipo, a professora de inglês. Assim, montou o próprio curso, empreendeu. Foi meu exemplo mesmo dessa construção de carreira ali, de poder empreender, de poder criar do zero. E aí, quando a gente se muda para Niterói, que a gente volta para o Rio, porque a gente era originalmente daqui, ela decide fazer faculdade. E aí ela pega meus livros, eu no segundo ano ali do ensino médio, ela pega os meus livros e começa a estudar sozinha com uma filha pequena. Minha irmã, na época, tinha acho que 2 ou 3 anos, se eu não me engano, e mais eu e a Luísa, né? E aí ela começa a estudar sozinha e passa no vestibular de uma federal para fazer letras.
Aquilo ali, acho que assim, é o maior exemplo que eu tenho de mindset de crescimento, porque ela tinha todas as circunstâncias desfavoráveis para ela, para que ela não conseguisse seguir. E ver ela fazendo isso, porque na época eu estava no meu 2º ano do ensino médio, eu queria eu queria conseguir federal, porque assim, a gente era pobre, não tinha como eu pagar particular, só se eu fosse trabalhar, e eu sabia que trabalhar e estudar era algo desafiador. E aí eu fui trabalhar para poder pagar o meu pré-vestibular, porque eu vim da escola pública, eu estudei escola pública a minha vida inteira, então se eu fosse um mindset fixo, eu nem ia tentar, porque as estatísticas elas eram todas desfavoráveis para mim, eu não ia passar numa federal tão concorrida, competindo com quem estudou a vida toda num colégio particular, que teve uma qualidade de ensino muito melhor. E quando minha mãe faz isso, ela desbloqueia uma coisa na minha cabeça, assim, do tipo, cara, então é possível. E aí eu trabalhei para poder pagar meu pré-vestibular, estudei e passei na federal. Então ela entrou primeiro e eu entrei na mesma faculdade, né, só que em cursos diferentes, logo depois. Então assim, ela foi meu maior exemplo de mindset de crescimento para estudo e trabalho. Então acho que por isso que hoje para mim são áreas tão prósperas nesse ponto de vista e tão fáceis de eu ter esse mindset. Porque, cara, o maior exemplo que eu tinha, por isso que eu falei da importância de você educar seus filhos olhando para esse mindset. Porque ela desbloqueou na minha mente no sentido de eu acredito hoje que eu sou capaz de tudo. Eu não tenho dúvida. Se alguém fala pra mim assim, quer fazer tal coisa? Eu falo, cara, tá, me dá o tempo que eu vou estudar. E assim, eu não duvido da minha capacidade intelectual, de estudar, tô sempre me atualizando, tô sempre estudando. Eu não duvido. Então, olha que legal quando você transforma o seu mindset, não só pra você, mas pelo exemplo, como aquilo ressoa ao teu redor, como as pessoas estão te olhando. As pessoas elas estão te olhando e sedentas por encontrar esse exemplo, essa pessoa de referência para ela se inspirar. Então, quando você ouvir tudo isso que a gente falou, não pense só em você, mas pense no impacto que você tem, né? Daquela gotinha lá no oceano que vai abrindo, porque isso tem um impacto muito forte. Então, mãe, eu te amo, obrigada, meu Deus. Mas é aquilo que a gente fala, né? A palavra, ela até pode convencer, mas o exemplo, ele arrasta, né? E muitas vezes a gente quer convencer só com palavras, né? Eu posso falar por mim mesmo, assim, né? Essa parte da saúde, a Amanda, ela tá me convencendo pelo exemplo. Eu sei que, tem as dificuldades, né? Tem todas essas questões que, de novo, o sucesso ele não está no acertar 100%, ele está no persistir e acertar mais do que errar, né? Como a gente falou aqui do Michael Jordan. Então, ainda tem, né? A gente ainda tem as quedas, ainda tem os tropeços, mas o principal é você olhar e falar assim, cara, o que eu quero tá lá na frente. Então, o que eu vou fazer hoje para conseguir o que está lá na frente? Então esse é o ponto que fica bem forte agora, enquanto a Amanda se recupera da choradeira, né? E, gente, não se preocupem, não precisa mandar mensagem perguntando se está tudo bem. Não, é assim, pergunta pro meu psicanalista, Amanda, ele já tá acostumado com isso, é toda vez, gente, eu sou assim, entendeu? Desde quando eu conheci a Amanda, eu soube que ela sempre chora muito. Eu sou chorona. Ao mesmo tempo que eu sou bem racional para umas coisas, eu choro para qualquer coisa. E aí, assim, eu quero trazer para todos aí, né? Primeiro, acho que o primeiro ponto é você identificar, agora que você já sabe o que é mindset fixo e mindset de crescimento, qual área da sua vida, né? Liste as áreas da sua vida e veja o que você está de crescimento e o que você está fixo. E pegue pelo menos ali as 3 que mais você entende que são fixos e você vai trocar. O que é trocar? É, por exemplo, eu não acordo quando o despertador toca porque tem a função soneca, então eu vou pegar lá e ao invés de usar a função soneca, agora eu vou acordar direto porque eu sei que isso é melhor, né, para meus ciclo circadiano, é melhor eu acordar. Então eu vou me forçar a fazer uma coisa que eu não faço, né? Outra coisa também que você pode ver é quais desculpas que você dá para alguma coisa. Eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo. Troca eu não faço atividade física porque eu não tenho tempo para quando que eu posso fazer atividade física? Como que eu ajusto a minha rotina para fazer atividade física? E outra coisa também, mais vale 30 minutos
do que nada. Mais vale 15 minutos do que nada. Porque às vezes você não consegue treinar 1 hora. E tá tudo bem, a vida é corrida. Treinar 1 hora pode ser uma coisa que você não consegue. Mas será que você consegue 30 minutos, 20 minutos? Será que você consegue fazer um treino em casa? Ah, porque eu não tenho... Daqui a pouco você pode falar, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Tá, será que você consegue treinar em casa? E assim, não precisa comprar nenhum curso. Se você for no YouTube agora e botar treino em casa, vai ter lá treino com um saco de arroz, com um saco de feijão, tem flexão. Tem no Netflix também, tem treinos gratuitos. Treinos gratuitos. Então assim, buscar áreas da sua vida que você está dando desculpas para não fazer, principalmente desculpas que são reversíveis, né? Porque, sei lá, vou dar um exemplo. Poxa, você quer fazer uma coisa que você realmente não consegue fazer, né? Ah, eu não sei nadar e eu quero surfar. E aí você vai falar, cara, realmente, eu acho que não é um bom você tentar surfar se você não sabe nadar. Primeiro aprende a nadar. Primeiro aprende a nadar. Então, assim, busque essas soluções e faça esse exercício, porque esse exercício vai te trazer 2 coisas. Primeiro, você se conhecer e depois você conseguir mudar o seu mindset. Isso. Não é isso? Tem alguma coisa, Amanda, na sua vida? Agora, essa foi de surpresa. Tem alguma coisa na sua vida que você quer mudar? Que você entende que você está com essa visão fechada? Olha, sobre a meditação ela é uma coisa que, assim, ela faz parte do meu programa, eu uso muito pra dormir, né, então eu coloco, só que quando eu boto pra dormir, eu enxergo mais como uma reprogramação mental do que de fato como aquela meditação que, até quando você escuta a meditação guiada, que eles orientam, fique sentada, coluna ereta, ou seja, pra você fazer quando você tá acordado. Essa é uma que eu tenho dificuldade, porque realmente, assim, a meditação ela já ficou muito associada para o meu momento de dormir. Eu boto meu fonezinho, coloco lá e dá 5 minutos eu tô dormindo, assim, ou seja, eu nem participei muito daquela meditação, ela me serve como um indutor de sono mesmo. Por isso que eu falo da reprogramação mental, porque eu tô ouvindo no meu nível ali, né, mais no meu inconsciente. Mas essa meditação desperta, de ficar ali parada, pra mim, ela é bem desafiadora. Então, é uma que eu preciso... E que eu tenho esse mindset fixo, que eu falo assim, meditar é difícil. Calar minha mente, né, que tá sempre aqui falando pra caramba, é difícil. Isso aí. Tem mais algum ponto que você queira trazer? Eu acho que pra fechar, 2 conselhos que a própria Carol Dweck dá, que eu acho que eles são, assim, transformadores. Que primeiro abrace o seu mindset fixo. Entenda que ele é temporário, né? Vamos colocar assim, ou ele deveria ser temporário. Abrace ele no sentido de... Poxa, aqui eu fiz dessa forma, mas eu já compreendo que eu quero fazer diferente, que é difícil, mas eu vou me trabalhar para desenvolver essa habilidade. Então a gente não consegue transformar se a gente não acolhe. Primeiro momento é acolhe esse teu mindset fixo aí e trabalha para poder construir o outro. E a segunda dica que ela dá, ela fala do poder do ainda, que a gente falou no início. Toda vez que você encontrar uma dificuldade no teu caminho, repete mentalmente isso pra você, ainda. Então, a sua dificuldade é alimentar, fala, não consigo seguir essa dieta ainda. Olha a diferença de eu falar, não consigo seguir essa dieta. E eu falar pro meu cérebro, não consigo seguir essa dieta ainda. Porque é uma questão de tempo. Eu vou tentar até uma hora que eu vou conseguir seguir. Então, seja qual for a dificuldade no teu plano, né, na tua carreira, no teu relacionamento, na sua saúde, toda dificuldade que você encontrar, repita pra você, eu não consigo ainda. Isso vai, como eu falei, abrir um novo caminho cerebral para que você consiga encontrar, inclusive, soluções que vão te levar para conseguir esse ainda. Muito bem. Eu não sei quando que esse podcast você vai estar assistindo ele, mas você pode ter a ajuda da Amanda e do programa Viva ao Máximo para reprogramar a sua mente e conseguir os seus objetivos de saúde. Esse é o primeiro pilar do programa Viva ao Máximo, é trabalhar a mentalidade. Então, a gente identifica as tuas crenças limitantes, a gente quebra as tuas crenças limitantes, a gente reprograma teu cérebro. Tudo isso eu ensino a fazer e é uma das aulas mais elogiadas pelas alunas, porque elas... Por a gente falar tanto da parte de alimentação e de exercício, eu acho que... E essa é a primeira aula, quando você chega à primeira aula, eu acho que pega todo mundo de surpresa, porque é uma outra vibe, mas é uma vibe muito boa. É um momento de desbloqueio do teu cérebro para você acreditar realmente e construir que você é capaz de qualquer coisa. Isso aí. E aí, se você quiser
saber mais informações, aproveita que talvez quando você esteja escutando, pode estar perto da turma, né? A gente vai ter uma próxima turma no ano de 2024, agora em novembro, dia 7 de novembro, vai ter o lançamento dessa turma, né? A abertura das vagas. Então, dependendo de quando você está escutando, se inscreve, vai estar o link aqui embaixo, nesse vídeo. Se inscreve para participar e a gente sempre faz a abertura da turma com uma aula, né, com conhecimento gratuito que com certeza vai te ajudar. Então, se cadastra aí para mais informações e aproveita. E também aproveita para encaminhar esse podcast, se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu comentário do que tu achou e acho que é isso, né? Esse é um bom encerramento de podcast. Eu espero que você trabalhe para construir o seu mindset de crescimento cada vez mais. É isso, nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até!